Não dizes nada, liga-me a mim, fala lá fora, à desgarrada, conversa atada, desfaz o nó, é como for, à desgarrada. Enquanto dia de transição, não é? Face ao fim de semana, então estamos em modo também de trabalho, mas também já a antecipar o que é que vai surgir a seguir, não é? O planeamento do fim de semana. Então, este entre mundos, não é? O mundo vá dos dias úteis, não é? Úteis, que é muito associado ao trabalho, e é até curioso esta expressão, não é? Parece que os dias úteis é os dias em que as pessoas trabalham. Parece que não há utilidade quando não é dia de trabalho. Mas é claro que é muito útil os dias em que também não trabalhamos, não é? Úteis para o descanso, para o lazer, para o convívio, enfim, até para uma série de outras atividades que podem ajudar muito à realização pessoal, até ao sentido da vida, não é? Como já fizemos um episódio sobre isso. Sem dúvida, sim, sim. Então, para pessoas que até não estão tão vocacionadas, não gostam tanto do seu trabalho, da sua profissão, como os fins de semana, a chegada à sexta-feira é especial, isto agora é fim de semana, ficam normalmente, não é? Ansiosos positivamente, não é? Expectantes nesse sentido, não é? Na ansiedade. Já dizia o Boss AC, não é? É sexta-feira. E a ansiedade, em termos de rigor, da palavra, pois, é mais um medo relacionado com qualquer cenário futuro, mas às vezes utilizamos também o ansioso como aquele que tem uma expectativa boa, não é? Está expectante, expectante de que vem qualquer coisa bom. E mais nessa perspectiva da boa. Será que se criam depois algumas desilusões ou mais momentos de tristeza precisamente por essa encher de expectativas e essa... Portanto, como estavas a dizer, eu concordo, as expectativas crescem muito na sexta-feira, não é? Muitos de nós têm aquele pensamento de finalmente acabou, finalmente vou ter tempo para mim, para a festa, para as atividades que não posso fazer durante a semana, para não fazer nada, por exemplo. Mas depois cria-se uma expectativa muito grande, não é? E como em qualquer momento em que as expectativas crescem, há sempre um risco associado de que se as coisas não correrem exatamente como eu pensei, depois se criem momentos de desilusão, de tristeza, não é? Eu penso que sim. Aliás, por vezes, na nossa cultura portuguesa, ouve-se muito, pelo menos algumas pessoas dizem, qualquer coisa assim do género. Eu a trabalhar estou com a minha mente ocupada, assim, o problema é quando eu paro para pensar, não é? Então, como se trabalhar até servisse como escape. O problema é então, quando deixam de trabalhar, quando deixam de ter essa função, confrontam-se com a relação consigo mesmos, com os outros, a família, as relações mais significativas, tipicamente, e com isso parece que é ameaçador, não é? E para algumas pessoas e se calhar muitas vezes também, daquilo que eu me apercebo, até nos fenómenos de exaustão profissional, não é? Como nós falámos também no episódio do trabalho, mas neste pormenor não chegámos a falar, mas que o burnout pode ser, da exaustão profissional, pode ser uma tentativa de escaparem de forma tão intensa a si mesmos, não é? Tentarem fugir de si próprios, não é? E da relação com os outros, em termos de conhecimento emocional, de se conhecerem melhor, que chegam ao dito burnout, não é? A uma exaustão de fuga de si mesmos, não é? Portanto, o modo de fim de semana, não é? Que, ao fim e ao cabo, parece que é isso muito que hoje estamos aqui a falar, desta transição do trabalho para o fim de semana, é convidativo para as pessoas se conhecerem de uma outra maneira, para além da função do trabalho, se conhecerem e estarem de outra forma
E desde logo com as relações mais significativas, tirando as empresas familiares, normalmente não estamos com a família no trabalho, não é? Ou com colegas que, sim, por vezes também existe, não é? Relações amorosas no local de trabalho, mas não é ainda assim, se calhar, o mais frequente. E tipicamente há a área da família, a área do trabalho, e quando se sai do trabalho, qual é, qual é a experiência? É agradável quando se volta para a família? Ou é ameaçadora, é ansiosa, é o vazio? A forma como nos predispomos para um fim de semana que é em família também, a sensação que surge, não é? O sentimento que surge também pode ser muito revelador de como se está então na entrada dessa nova experiência, não é? Experiência, claro. Sair do trabalho para a família. E pode ser importante estar atento a isso, não é? É agradável? Se não é agradável, porquê é que não é agradável? Não é? O que é que lá se passa para não ser agradável, não é? Pois, isso Ou é o que é que se passa também para ser agradável? A pessoa se perceber, é agradável porque gosto de estar com a minha mulher, com os meus filhos ou com os meus amigos, enfim, e vai ser bom porque costuma ser bom. Então a pessoa também tem, se calhar, uma expectativa boa quando a experiência costuma ser boa. não é? Há Isso é uma ligação, sim. Sim. Há uma ligação entre o pensamento, a emoção e, por sua vez, o comportamento. isso. Nesse aspecto, parece-me que quando dizes que de alguma forma o pensamento pode atrair algo menos bom, poderá ter a ver com isto, não é? Porque, em certa medida, os nossos pensamentos condicionam o nosso comportamento, não é? Sem dúvida. Às vezes, de uma Sim. forma, sem nós. Lá está, muitas vezes nós não estamos conscientes disto, mas acontece. Temos Sim. determinado tipo de comportamentos porque há pensamentos que estão a provocá-los, não é? De alguma forma. Esses tais pensamentos automáticos. Então, em certa medida, é como se te sentisses de alguma forma condicionado por esses. Sem dúvida, é isso mesmo. É isso mesmo. É tentar que. Vá lá. Agora vou criar aqui uma expressão, um preconceito cognitivo, se puder de mim, e tentar ser o mais livre e espontâneo possível neste dia específico, que é a sexta-feira 13. Embora estar a falar disto, e é aqui que também entra o paradoxo, e estar a dar valor a isto, já estou, de alguma forma, a atribuir valor e significado ao significado que o dia de sexta-feira 13 tem. Sim. Engraçado. Bom, é isso, se calhar a melhor forma de ultrapassarmos isto e mudarmos o foco da nossa conversa e mudarmos de tema. Rapidamente, isso vai ser. Mas no que diz respeito a esses tipos de pensamentos, num primeiro momento é preciso aceitá-los. É preciso aceitá-los. Entretanto, se quiserem, podemos avançar para outro assunto, se vocês têm alguma ideia. Força! Isto é uma conversa. Sim. Estava a pensar, ainda antes de termos começado aqui a gravar, não é? Que o Hugo estava a falar dos silêncios, não é? E como eles podem ter, se calhar, valores muito distintos, não é? Se calhar também em modo de preconceito, como tu estavas até a falar agora em relação a estas coisas do azar ou não, das superstições. Se calhar também podemos ter preconceitos em relação ao silêncio, ideias fixas, não é? Há pessoas que face ao silêncio consideram que é sempre tensão, há ali qualquer coisa muito difícil, muito complicado na relação entre duas pessoas, porque é que aquelas duas pessoas não conversam, estão em silêncio, enquanto que outras podem ter até mais explícita. Sinto que pode ser importante esclarecer. Bom, então, que silêncio foi este que vivemos agora aqui os dois, não é? O que é que isto significou? O que é que estava a acontecer? Mas também depende das relações, não é? Confrontar o silêncio com algumas pessoas pode ser muito difícil, não é? Clarificar, depende dos momentos das sessões, depende do momento da psicoterapia. Porque há pessoas que podem se sentir muito invadidas com a confrontação do silêncio, o que é que lá estava. Enquanto que outras podem até, ainda bem que me pergunta isso, não é? Sim.
Depende. É. É assim, tem também muito de intuição, não é? O nosso Sim, trabalho, não é? sem Estarmos dúvida. ali a sentir É, como é que a relação está e o que é que devemos de fazer em cada momento. isso E, com certeza, desculpa interromper-te, Nuno, com certeza já todos tiveram a experiência de terem mais ou menos uma coisa delineada para aquela sessão e depois o que se passa é totalmente outra história. Tudo é virar de pernas para o ar. sim, sim, sim. É importante ir com essa abertura. Apesar de, obviamente, que penso que estudar os casos, pensar sobre os casos e de acordo com algo que tem vindo a ser um fio condutor, ir, obviamente, com alguma preparação, mas ao mesmo tempo com alguma abertura, não é? Então é um bocadinho fazer encontrar este equilíbrio para ir com alguma flexibilidade, alguma não, com muita flexibilidade, diria. Flexibilidade, sim. Flexibilidade Sim, para o que vier. sim, o Bian, não é? A não ser que o paciente seja demasiado flexível. Aí é o nosso papel sermos estruturados. Exato, sim. Sim. Sim, Não, mas estava a ias pensar falar do piano, Nuno. Sim, ia Eu falar gosto muito também. do Bian, sei que ele falava muito disso, não é? De ir para cada sessão, mesmo em estado de uma grande abertura, sem os preconceitos, sem uma compreensão já definida, sem achar que o paciente tinha aí uma sem determinada... memória e sem desejo. sem memória e sem desejo. E estar mesmo assim aberto ao que vier, não é? Como se fosse a primeira sessão, sempre, como se fosse sempre a primeira sessão, não é? Pois. Muitas vezes é muito útil essa atitude, mas muito difícil também. Muito difícil, sim, porque também em parte há uma história já criada na própria... E isso pronto, isso nunca é... Será menos desejável, né? Porque depois também é um sintoma de que as coisas não... que algo não vai bem, enquanto numa exaustão física, pronto, é natural que assim nos sintamos depois de um longo esforço, e eu no meu caso vejo isso nos atletas, não é? Mas numa exaustão a que possamos apelidar de psicológica, os motivos já não são sempre claros, não é? E normalmente são sintoma também de algo mais grave, não é? De algo em que a pessoa se envolveu, não é? Criou ali uma rotina, criou ali um conflito psicológico, moral, em que depois é difícil sair, não é? É Sim, difícil sair. eu também noto assim em clínica, né, nas consultas em psicoterapia, que sinto que é um marcador. Quando as pessoas que acompanho dizem que estão cansadas, sinto que é importante explorar isso, não é? Que cansaço é porque muitas vezes é o abatimento depressivo. Tipicamente as pessoas que quando estão deprimidas também podem dizer que estão cansadas, não é? Sim. E isto é necessário explorar. Então, mas que cansaço é esse? O que é que se está a passar? De modo a que a própria pessoa, não é, se compreenda as razões desse cansaço, se é o facto de ter feito uma maratona, não é? E ao fim de uma maratona qualquer pessoa está cansada, ou em termos físicos, ou se anda a fazer uma maratona de preocupações, de obrigações, de responsabilidades, que leva a cair psicologicamente, a sentir-se abatida, não é? E pronto, e quando se sabe os motivos, é muito... é fácil, não é fácil, mas pronto, é melhor, não é? É melhor porque se sabe o que é que se pode corrigir, o que é que se há de mudar. O problema é que muitas vezes não se sabe, os motivos não são claros, não é? E é o que acontece muitas vezes nas depressões. Não há uma identificação por parte do próprio daquilo que o anda a ocupar ou que anda a sobrecarregar. Não é? Os motivos não são claros, não é? Seja porque
seja porque não quer ver, ou porque não é mesmo claro, porque não entende se na cabeça dessa pessoa estará a fazer tudo, tem tudo, como se costuma dizer, tu tens tudo, tu Sim, tens uma sim, boa vida, tens tudo à tua volta, tens tudo o sim, que precisas, mas ainda assim há ali uma Basta a insatisfação. superfície derruba-nos e ataca-nos os nossos suportes, até da nossa consciência. Falamos aqui numa ansiedade já de desenvolver patologia, porque as ansiedades desenvolvem doenças mentais. E isso é muito visível nas perturbações. Vários tipos de perturbações. A ansiedade tem ali uma força e tem ali uma desorganização que mesmo só depois com medicações e com algumas terapias, né? Com alguma especificidade para aquela situação. Agora, é verdade, a ansiedade, como eu estava a dizer, ataca-nos ali de uma forma tão intensa por vezes que a pessoa perde ali, por vezes até ali, alguma consciência. Consciência, não tem quase às vezes uma ideia neta e clara daquilo que se está a passar. É como se fosse um nevoeiro que estivesse ali à roda e não consegue ver o que se passa à volta dela. Seja na percepção, ela tem repercussões na eficiência cognitiva, não é? Na memória, na aprendizagem. Quantas vezes é que nós estamos a tentar pensar em coisas ou fazer coisas e ficamos desorganizados? Isso é muito importante. A ansiedade pode, de uma certa forma, destruir a consciência, mas é um bocado destruir os suportes da consciência, portanto, nesta parte mais. Um atordoamento, né? Mas uma coisa importante, o lado positivo disto, na minha opinião, e depois aquilo que vou ver, é que se a ansiedade pode destruir, de uma certa forma, alguns suportes da nossa consciência, a única forma de vencer a ansiedade é também ter uma boa consciência, ter um eu forte, haver aqui uma boa qualidade de preservar a consciência pessoal, para poder fazer face a esses acontecimentos à nossa volta e poder diminuir essa ansiedade. Tal e qual como a gente, quando estamos doentes, quando nós estamos doentes, começamos a ter febre, não é? Estamos a ter febre, é as nossas forças do nosso corpo a mobilizarem-se contra essa infecção. Aqui há uma luta também psíquica a mobilizar-se contra esta ameaça, contra este perigo que nós sentimos ameaçados na nossa existência. E, portanto, e por isso há que trabalhar, por vezes, essa consciência pessoal, esse eu forte, essa capacidade de exercer poder sobre si. E então a gente começamos a ter... Quando dizes consciência, quererás dizer, se bem entendi, que devemos analisar bem aquilo que nos está a causar esta ansiedade patológica. Exato. Perceber, autocompreender-se, não é? Haver autocompreensão, autodescoberta, não é? Autoconhecimento, não é? Como se fala em psicoterapia, não é? Facilitar a consciência, facilitar a autodescoberta, o autoconhecimento, ressituar-se, não é? Na sua vida, no seu modo de viver, portanto é isso. Isso depois é os aspectos mais psicoterapêuticos e o Nuno também, como psicoterapeuta, também penso também reconhece isso, portanto é esse trabalho. É esse trabalho, portanto, e o que eu quero dizer é que, tendo em conta agora com isto da pandemia, nas escolas onde eu trabalho como psicólogo, secundário, segundo ciclo, terceiro ciclo, até mesmo nas mais pequenas, é muito verdade aquilo que nós falámos na semana passada, quando dizíamos que a presença é o maior presente que se pode oferecer a alguém. Eu sinto que nesses jovens, com trissomia 21, que realmente a deficiência mental também podem ter doença mental, têm muitas perturbações gravíssimas, e eu ia muito com eles à psiquiatria por causa da medicação deles, e portanto, por vezes, há alguma agressividade que tenham, alguma instabilidade, aquela forma deles agirem perante muitas vezes os funcionários ou os técnicos, muitas vezes também é compensada com a forma como eles olham para nós quando gostam de nós e quando a gente os trata bem. Isso é visível. Para vocês terem uma ideia, eu por vezes saía às 8h30 dessa instituição, mas saía às 8h30 porque era importante, a partir dali das 7h30 eles vão comer, e aquilo é pratos no ar, aquilo é tudo a bater uns aos outros e tudo. Mas o facto de estarmos ali com eles e de olhar para eles, os abraçar e dar um beijinho e tudo, aquilo acalma, há uma harmonia, portanto. E também eu senti uma coisa muito engraçada, eles não enganam, ou gostam ou não gostam. As pessoas com deficiência mental não dá para enganar, não é como as pessoas que a gente pode fingir que podem gostar. Eu, quando estou a chegar, àquela hora que eu estou a chegar no trabalho, eu vejo que eles já sabem que é aquela hora que eu chego e está tudo à minha espera. Todos à minha espera que eu chego. Para se abraçar a mim, para se agarrar a mim e aquelas coisas todas. Portanto, isso é uma coisa muito verdadeira e muito honesta que não se consegue, que só existe naquele reino, percebes? É uma coisa muito interessante.
ou gostam ou não gostam. E aquelas pessoas que eles não Não tem gostam, filtro, não é? porque alguns nem conseguem falar. Eu tive com alguns que não conseguiam falar. Portanto, gemiam e não conseguiam falar. Coisas muito, muito graves, nem sabiam dizer quando fazem as necessidades, portanto, faziam ali tudo. Portanto, vi situações dessas e outras coisas muito mais graves. E, portanto, isso são situações que nós percebemos que quando eles também não gostam de certas pessoas ou que alguém lhe fez mal, eles afastam-se ou começam a tentar bater. A gente percebe que há ali qualquer coisa. E eu percebi isso. Agora, é verdade que há muito estigma, é verdade que há pessoas que se afastam, a gente percebe. É verdade que eles, por vezes, não chegam ao pé de algumas pessoas porque também reconhecem que aquelas pessoas não gostam e nem querem estar ao pé deles. Isso também eu percebi isso. Agora, eu fiz grandes amigos com esse tipo de população, portanto, e já não os vejo há algum tempo. Agora trabalho noutro contexto e fora, numa cidade completamente diferente. Mas quando se me virem, eu tenho a certeza que as pessoas vêm ter comigo logo, e, portanto, e querem estar perto de mim. Não é? E aliás, quando me fui embora, foi um sofrimento muito grande para algumas pessoas. E não são capazes de mudar, não é? De pensar, de criar. Nós temos esta capacidade criativa, não é? Como o Dr. Frankl fala, a capacidade criativa de transformar aspectos negativos em algo positivo e construtivo. Lá estou eu com o Dr. Frankl, ele está em tudo, não é? Esta criatividade, a curiosidade e a criatividade, não é? Nós temos esta capacidade para, de forma curiosa, e criar também outras formas de estar na vida, outros modos de viver, outros modos de sentir, de E o pensar. otimismo Uhum. o otimismo é confiar que as coisas vão correr bem, não é? Ter um ato de fé nesse sentido. E isso nem sempre conseguimos ter, não é? Tu abris uma porta, mas dizes com um sorriso e confiante que as coisas vão correr bem. Nem sempre se consegue ter essa posição mental, essa atitude, não é? E eu acho que é essencial lá está, para operacionalizar a curiosidade e a criatividade e para nos desenvolvermos. É esse otimismo, não é? Pois, como é que se interpreta o desconhecido, não é? Se é muito ameaçador ou se é sentido como algo que pode ser enfim, alguém que nós podemos acolher em casa, não é? E que podemos receber bem. E, pois, está assim, parece muito relacionado com as próprias experiências que as pessoas, obviamente, têm tido ao longo da sua vida. Se aquilo que foi aparecendo como novidades, se foram muito sofridas ou se foram boas, não é? Nesse balanço, as pessoas também vão se colocando, a partir desse balanço que vão fazendo, vão se colocando perante o desconhecido. Eu, como tive muitas experiências sofridas, então tenho uma percepção do desconhecido ameaçadora. Mas se eu tiver tido boas experiências mais frequentes, bem, se calhar no desconhecido deve vir aí qualquer coisa de interessante. Faz parte também desse balanço que de alguma maneira, com mais ou menos reflexão, as pessoas vão fazendo dentro de si mesmas. Também por isso que as relações terapêuticas, não é? na psicoterapia ou num apoio psicológico, são reparadoras também um bocadinho do desconhecido. Quando vêm ter connosco, não é? Nós somos desconhecidos. E aquilo que nós vamos dar é uma boa relação, pelo menos vamos tentar fazê-lo, não é? Que seja uma boa relação. E com isso a pessoa vai levar então uma nova sensação. A minha preferência, eu continuo a preferir o presencial também. O atendimento presencial, sim. Sim. Eu acho que também tem um bocado a ver com a forma, com o método utilizado, ou seja, o discurso e a dialética, a conversa pura e dura, digamos assim, acho que tolera muito melhor esta questão do atendimento online. Eu muitas vezes eu vou alternando entre esse atendimento mais dialético, mais clássico, digamos assim, e as dinâmicas, ou seja, eu peço muitas vezes para as pessoas se levantarem, faço
faço ali algumas atividades que envolvem algum movimento físico, inclusive, portanto, as técnicas mais tradicionais de meditação, de relaxamento, mas não só, mesmo com outras intenções, ou seja, de promover a constatação de algo que eu acho que é importante naquele momento, e faço ali um jogo, uma atividade que procura envolver os sentidos, um som, um movimento, qualquer coisa desse género. E aí, claro, o atendimento presencial tem muito, muito, muito mais valor, sem dúvida. Sim, pois estava a pensar também aqui na minha experiência. Depende muito das circunstâncias, da forma como até a própria internet está a funcionar, não é? Se estou a conseguir ver e ouvir bem a pessoa e a pessoa a mim. O que é mais cansativo para mim é muito isso, é quando há algum tipo de interferência. A pessoa não está com boa internet, enfim, a conexão não é boa em termos da internet. Mas depois também há qualquer coisa que eu sinto que é relevante, que é o tipo de espaço onde cada um está, não é? E então, por exemplo, há situações em que a pessoa pode estar na cozinha. Eu estou normalmente até neste espaço onde faço aqui o podcast, não é? E em que há quase que uma desadequação, não é? Entre um espaço da pessoa e o meu, há ali um contraste. E às vezes esses contrastes também têm sempre alguma interferência, não é? Ou seja, não haver ali uma simbiose. Continuidade. É uma espécie de continuidade, não é? Ou seja, a natureza do espaço, não é? Se for semelhante, penso que de alguma maneira influencia psicologicamente ali qualquer coisa. Sim, mas este modo online, depois traz esta necessidade também de alguma flexibilidade, porque o espaço não só dos clientes, dos pacientes, pode ir sendo alterado, mas também do próprio psicoterapeuta também, não é? O psicólogo, não é? Que faz psicoterapia também, por vezes, pode não estar no mesmo espaço, não é? E, pois, convém que seja assim um espaço, enfim, mais de recolhimento, de confidencialidade, que não esteja realmente ninguém a ouvir, a escutar, não é? Ou assistir à sessão, não é? Depois, Sim, isso por é um vezes as fator. condições, e as condições às vezes de habitação das pessoas também não são às vezes as melhores, não é? Então uma ou outra pessoa diz que tem dificuldade de fazer em casa exatamente porque as paredes são muito finas ou seja o marido ou o filho, ou seja quem for, de repente podem ouvir e não se sentem confortáveis, ou falam assim muito baixinho, de forma muito tensa, portanto, pois não são condições favoráveis a poder fazer um real trabalho psicoterapêutico. Tem que se pensar noutro espaço onde a pessoa se sinta confortável, onde a confidencialidade seja garantida. Sim. Embora depois, quando aqui estou a pensar, quando a pessoa de facto tem condições para ter as consultas online, enfim, tem um espaço apropriado, vocês acham que em termos de, enfim, tenho ideia de já li alguns estudos sobre isso, precisamente porque passou a ser bastante abrangente a utilização do online com a pandemia, mas que conseguem os mesmos resultados no processo terapêutico que online como presencial. Estou-vos a lançar um bocadinho a pergunta. Como é que vocês avaliam? Notam diferenças? Ou seja, partindo do princípio que as condições, a pessoa que faz a terapia online tem as condições para fazê-lo, isto que estávamos a falar anteriormente, mas em termos de processo terapêutico, notam portanto, que os resultados são equiparáveis, ou que, por exemplo, em termos de velocidade ou de progresso, que é diferente, aqui porque também entram as questões da relação, do estabelecimento da relação terapêutica, às vezes a utilização de algumas técnicas, como o Hugo dizia, seja de meditação, mindfulness, mas outras,
Estou a pensar em Sim. pessoas, por exemplo, do psicodrama Sim, ou outros eu uso algumas coisas formas dessa área. de intervenção que exigem uma corporalidade mais Sim. evidente, mais presente, não é? Certo. Mas como é que vocês veem, pensando nas vossas experiências? E poder esclarecer isso, não é? E eventualmente, até para se poder transformar isso, às vezes eu proponho, olha, se calhar, até porque há esta questão a tratar, até este o pedido, o seu medo do contacto com os outros, penso que seria bom que a própria psicoterapia, então, não reforçasse o medo, não é? As condições do medo, de estarmos à distância. Vamos lá experimentar de modo presencial, pelo menos para ver se é minimamente confortável, nesta relação segura, diferente das outras, para depois poder levar isto para o mundo. Mas desde que a pessoa também adira, se não aderir, enfim, temos que recorrer ao meio que a pessoa ainda assim se permite trabalhar as questões dela, não é? E Já se não estava achares a que é pensar uma... nisso. Desculpa interromper-te. Se achares que é para essa situação que descrevias, se achares que é uma questão fulcral a passagem do online para o presencial e a pessoa resistir de tal forma que não há maneira desse passo se dar, não é? Tento negociar pelo menos o timing disso. Ou seja, se a pessoa se fizer uma recusa, é porque também sinto que ainda não é o momento, a pessoa iria muito angustiada, se calhar. Mas pelo menos começarmos a projetar isso. Ok, então vamos estar aqui mais umas sessões, mas continuando em mente, pode vir a ser muito necessário e importante podermos nos encontrar presencialmente e termos pelo menos algumas sessões presenciais. Pelo menos ir trabalhando essa possibilidade, mas respeitando que ainda assim que a pessoa ainda esteja a fazer a escolha Esteja do modo preparada. online, não é? Ok, certo. Tentando ir ao encontro da tua pergunta, Laura, como eu disse há bocado, eu fiquei realmente surpreendido com a possibilidade, porque eu antes pensava que não há nada como a presença, com os sinais que se emitem, os sinais que nós adquirimos em relação à pessoa que está à nossa frente. A comunicação é exponencialmente muito maior, e é realmente. No entanto, uma conversa terapêutica que envolva a exposição de ideias e a devolução das mesmas, o pensar sobre as emoções e os sentimentos e tentando utilizar a lógica e a racionalidade, isso pode-se fazer muito bem online. Lá está. Eu diria que se calhar com outras pessoas a presença física é mais necessária. Vão ver um site qualquer, ou estão no modo de trabalho, não é? Mas sem darem nota disso de uma forma muito explícita. Então temos que estar um pouco atentos. Será que está mesmo aqui a pessoa? Temos que estar também atentos à comunicação não verbal da pessoa que estamos a acompanhar. Sim. Também, não é? Estou-me a lembrar também aqui de uma situação caricata, mas quer dizer, que foi resolvida de forma muito simples, mas que tinha a ver com quando eu fazia a sessão, eu já fazia há algum tempo com esta pessoa, que me diz a certa altura, na consulta, eu às vezes tenho dificuldade em me concentrar porque estou-me sempre a ver. Porque a minha cara está aqui ao lado da sua, e eu aí dei-me conta, ele a fazer esta partilha comigo, que eu sempre que dou consulta tenho o cliente, portanto, em ponto grande, eu apareço aqui num quadradinho. Esta questão destas opções, bom, enfim, são pormenores técnicos, mas podem fazer diferença. E ele, ao lado dele, não tinha prestado atenção que era possível fazer essa alteração, então eu apareci ao lado dele. E de facto, os dois em grande, compreendo que fosse difícil às vezes ele estar a falar para mim, não é? Para a minha imagem, e não estar atento à imagem dele.
não é? Sim, 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 sim. E como este pormenor que eu, pronto, não tinha maneira de saber como é que estava a aparecer do lado dele, a certa altura surge na própria consulta e é que tive de explicar como é que ele poderia alterar lá nas opções, mas como... Um pronto, aspecto são técnico coisas... relevante, com Pois é. consequências para o resultado da terapia, sem dúvida. É. Tanto que eu Pois. comecei a ter atenção, até às vezes no início, quando comecei a acompanhar alguém online, de dar algumas sugestões de utilização da própria plataforma, Claro, Sim, sim. pronto, para evitar pronto, sem dúvida. estas questões que não são de menos, no nosso trabalho não são... Pois. Isto depois também, também para falar ainda de outras vantagens que as há, como temos vindo a falar, com o modo online também há aqui uma série de possibilidades que se abriram, especialmente para quem também está significativamente distante dos seus clientes, ou vice-versa, não é? Por exemplo, eu no outro dia recebi uma chamada de uma mãe de Israel que tem uma filha atleta, que a perguntar como é que eu trabalhava, se a filha podia trabalhar comigo. Como também julgam tanto a opinião dos outros, como se não fosse possível ter uma opinião diferente. E aquilo que isto deu para os dois lados, depois também o fundador da Prozis também teve, pelos vistos, comentários muito de julgamento sobre as próprias críticas que recebeu, não é? Houve ali uma troca de galhardetes muito elegantes também. Sim, e que mostram muito uma maneira social, não é? De julgamento muito intenso, não é? Entre as pessoas. Enfim, muito contrária até àquilo que nós psicólogos tentamos desenvolver na relação com as pessoas que acompanhamos, não é? Que estamos mais numa atitude de não julgamento, mas que assistimos a isto no dia a dia, estas críticas ferozes que as pessoas lançam umas sobre as outras, ou então aí até o caso da Anitta, não sei se acompanharam a artista, a Anitta, não Sei é? por alto, essa aí eu ouvi por alto, Sim. muito por alto. E que foi também muito criticada, porque pegou numa bandeira espanhola aqui no Rock in Rio português, não é? Em Lisboa, não é? Foi altamente criticada pelo próprio espetáculo que deu, não só por isso. Bom, mas o julgamento muito fácil e muito impulsivo, muito intenso, com que, pelos vistos, facilmente muitas pessoas aderem. Sim. E que isso para mim é preocupante, não é? Bem, nós próprios aqui, qualquer dia, estamos sujeitos a críticas ferozes por qualquer coisa que possamos dizer. E isso não é um ambiente muito tranquilizador, não é? Em termos sociais. Não é uma coisa que a mim me agrade. Até que ponto as pessoas podem ser livres para expressar aquilo que pensam. Livres no sentido que não vão ser julgadas intensamente pelos outros, mas nesta concepção que leva também a estes fenómenos de agressividade, de intolerância, não é? E que são sementes da ditadura. Quando nós vemos e criticamos os fenómenos de alguns países que vivem em ditadura, mas até que ponto no dia a dia nós já não vivemos um bocadinho este sistema de relações uns com os outros, em que temos certezas absolutas sobre qualquer assunto, não é? Como se isso fosse real, como se fosse verdadeiro, como se fôssemos detentores da razão total sobre qualquer assunto que possamos falar. Exato. Ora, não temos a verdade absoluta e podermos nos lembrar disso é de facto, desde logo, muito realista. Não temos a verdade absoluta.
E depois é uma fonte também de uma maior harmonia na relação com os outros. Mas partindo dessa verdade, se calhar que essa podemos aceder, é que não temos verdades absolutas, não é? Vivemos muito na relatividade, enfim, as coisas, acedemos a algum conhecimento, mas não a um conhecimento total de um fenómeno. Portanto, aquilo que os outros nos trazem é fonte de riqueza também face ao fenómeno, mesmo que sejam coisas que nós não concordemos, não é? Mas que podemos olhar, olha, aquela pessoa vê desta maneira. Olha, não é a forma como eu vejo, mas é legítimo que a outra pessoa também possa ver e observar, por exemplo, a questão do aborto de um determinado ângulo, não é? Que pode não ser o meu, então. Eu tenho que marcar a humanidade com a minha visão. É que isto é a fonte da ditadura. E eu não quero que... Isso cria-me arrepios, sim. Eu tenho um julgamento sobre isso, cria-me arrepios vivermos na forma de ditadura. Claro. De facto, acho que não é uma sociedade que queiramos à partida desenvolver, mas desde que tenhamos depois consciência até que ponto nós estamos a contribuir na relação uns com os outros um bocadinho para isso. Não é? Exatamente. E relativamente às ofensas também, e a esta pouca tolerância à frustração, e essa agressividade, essa explosividade, também depois utilizam muito, já que estamos a falar que os psicólogos, a partir é a única profissão que não julga, mas algumas pessoas depois acabam por, nas ofensas, catalogar com palavras da psicologia, que é uma coisa muito engraçada. Olha o atrasado mental, olha o psicótico, olha... nem sabe o que é que... O paranoico. Dizem aqueles disparates, não é? Histérico, ser histérico. Dizem aquelas coisas, fazem ali um catálogo de psicopatologia sem saberem nada daquilo que estão a dizer. Pois. Também, quer dizer, e também é importante esse o valor das classificações em psicopatologia, né? Às vezes estamos a... não há... por vezes começamos quer dizer, há uma patologização do comportamento sem se ter em conta a distinção entre o normal e do terreno clínico, do problema clínico com o qual estamos a lidar, não é? E sim, claro, isso faz-me todo o sentido. Só para fazer aqui uma adenda, quanto à utilização popular destes termos, eu acho que é difícil controlar e as pessoas não acabam por utilizar isto muitas vezes mal, claro, e se calhar eu próprio em determinados contextos. Porque lá está, o nome que damos à paranoia é raramente utilizado, se formos do ponto de vista técnico, é raramente utilizado de uma forma acertada. Mas todos nós sabemos quando dizemos, olha, estás com uma paranoia. Quase sempre não é realmente uma paranoia, mas a gente sabe mais ou menos o que é que está ali em causa, né? E, portanto, quanto a isso, claro, também nós... Por outro lado, também temos aqui um papel, nós psicólogos no conjunto, de esclarecer um bocadinho melhor a população, se calhar, nesse sentido. Agora, não acho que seja uma coisa, se for utilizada assim nestes contextos, entre amigos, entre pessoas, familiares, etc. Penso que não... Eu, na minha parte, não me importo muito. Sim, mas estavas a ouvir e desde logo também este campo de distinção entre o que é da psiquiatria e da psicologia, que há tanta confusão ainda hoje em dia, não é? Algumas vezes pessoas que recorrem a mim tratam-me como se fosse médico. Mas é o médico. Não, sou psicólogo, calma, e tenho que explicar que não prescrevo medicação, que os psicólogos não trabalham com medicação, que têm outro tipo de atuação, outro campo de atuação dentro da saúde mental. Mas que há ainda muito esta confusão, mas que é da nossa responsabilidade dos psicólogos e também dos psiquiatras, enfim, dos profissionais de saúde mental, que ainda não chegou suficientemente às pessoas, no geral, esta distinção entre o que é o psicólogo, principalmente o psicólogo clínico, não é? E aquilo que é um psiquiatra. Ainda existe muita confusão sobre isso. E, portanto, e termos, até como o Pedro estava a falar, de doença mental. De facto, termos algum cuidado, nós psicólogos, de utilizar os nossos próprios termos, não é? Ou seja, doença é um termo médico.
E isto ajuda à confusão junto das pessoas. Se nós utilizamos termos médicos, como é que as pessoas depois vão perceber a nossa diferença face aos psiquiatras? Vão ter mais dificuldade em perceber a nossa diferença, não é? Temos que utilizar os nossos próprios termos de compreensão psicológica das pessoas, não é? Que avaliamos ou que acompanhamos, em vez de utilizar termos médicos. Mas, infelizmente, na minha opinião, ainda utilizamos muito os manuais de psiquiatria, enquanto que, não é, os psicólogos continuam a utilizar muitos manuais de psiquiatria. Existencialista, no ponto de vista, Sim. o ser no mundo, nos 4 mundos, não é? No ponto de vista Sim, sim. físico, no ponto de vista físico, no ponto de vista social, no ponto de vista psicológico, no ponto de vista até espiritual, não é? As crenças, as ideologias, os valores, a relação com o desconhecido. Portanto, eu quero ver isto, eu quero ver o indivíduo no ponto de vista físico, a forma como ele, a relação dele com o corpo, não é? Que é um tema também interessante, não é? A contradição entre mente e corpo, cada vez há mais doenças do ponto de vista até de somatizadas, a forma como ele se vê com a doença, com a finitude, etc. A relação dele com os outros, não é? A relação dele consigo próprio, no ponto de vista psicológico, depois no ponto de vista espiritual. Portanto, isso é que me interessa, é tentar recolher o máximo de informação como um todo. E quando a gente partimos logo para uma perturbação, e a gente vê, não vai estar agora isto, nós falamos, é um tema delicado, mas eu não tenho qualquer problema em falar, eu tenho conhecimento disso, com muitas pessoas, até no ponto de vista psiquiátrico, são diagnosticadas de uma forma rápida. Há um diagnóstico rápido, simples, pronto a ser usado. A pessoa vai, passado 10 minutos, um quarto de hora, está com um diagnóstico. E eu e muitos colegas já falámos que temos conhecimento que, tendo a pessoa todas as semanas e estamos com ela constantemente, sabemos que aquilo está errado, por exemplo. Está errado, aquele diagnóstico está errado daquele médico. Porque a pessoa só vê... Ou pelo menos bastante incompleto, não é? Aquilo está errado. Não, às vezes até está mesmo errado. Já falei com vários psicólogos com muito mais experiência do que eu e que, Pedro, isto não está... Isto não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isto. E às vezes até tem falta. É isto, mas é mais coisas. Tudo bem. Nós estamos com ele mais vezes que percebemos, mas às vezes isto está errado, não é isso? Está completamente errado, sim. É. Nós fazemos baterias de testes de avaliações psicológicas. Nós estamos com a pessoa constantemente a falar, entrevistas psicológicas, recolhemos informação da família, dele tudo. E aquilo está errado. Agora, sim. E fizeste-me lembrar... que até comentaste, acho que não vou cometer assim nenhuma grande inconfidência, sobre a professora Maria Emília Marques, que ela é conhecida por fazer diagnóstico psicológico, compreensivo. Vou ter que falar com ela. Não é? Que é de outra maneira, não é? Em que há tempo mais aprofundado para observar, através de testes projetivos, como é que é o funcionamento psicológico daquela pessoa, não é? Comunicação, que ela é muito importante, a comunicação, não é? A tal comunicação que a gente conseguimos ver através da projeção, não é? Quando a gente projeta, não é? Através dos testes projetivos, não é? E que esse é mais o nosso campo da psicologia, já não é da psiquiatria. No tete-a-tete, né? Na conversa, na dialética, também, nomeadamente na psicoterapia, é assim que se vai descobrindo a pessoa e que a pessoa também se descobre. Muitas vezes para pensar um pouco sobre ela. E está muito ligada também aos sentimentos. Portanto, achei curioso algumas coisas. Estava agora aqui a pensar, por vezes nós é preciso estamos tempos e tempos, sempre estar atenção, sei lá, ao dedo ou às pernas. É preciso ter às vezes qualquer problema de saúde para nós começarmos a prestar mais atenção também ao corpo. E isso também está muito ligado aos sentimentos, não é? Mas também gostava de ouvir falar vocês acerca disso um pouco. Portanto, sim. Aquilo que eu estou a pensar, aquilo que estás a dizer é o corpo como local de armazenamento dos sentimentos, das emoções, portanto, ou mais do ponto de vista da nossa consciência corporal, porque efetivamente, sobretudo para quem tem atividades mais intelectuais ou mais
pronto, que não exijam o movimento do corpo, a utilização do corpo de forma mais direta, não é? Que possa haver alguma... Eu penso que foi, assim, desculpa, eu penso que fui um pouco, não expliquei bem a situação, estava aqui também a pensar noutras coisas ao mesmo tempo. A experiência do próprio corpo e dos sentimentos. Por vezes, penso que o corpo e o self têm que estar em união, portanto, não existe uma coisa sem outra. E, portanto, nós temos que, por vezes, haver um sentir ativo, sentir os sentimentos, tal como o corpo. Nós devemos também ouvir o corpo e ter consciência do corpo, como também sentimos os sentimentos, e não só ter uma ideia geral, quando perguntamos, se estás bem, se estás bem, sim, estou bem ou estou mal, tem uma ideia geral, parece que é uma atitude impessoal e desligada daquilo que nós estamos a sentir. E, portanto, falando também um pouco da autoconsciência, para chegar à autoconsciência é importante redescobrir e começar pelo princípio, não é? Ou se não conseguir descobrir os seus sentimentos, ou não se conseguir pensar sobre si próprio, é importante aprender a descobrir, a pensar sobre si próprio, a descobrir os seus sentimentos, tal e qual como no corpo. Por vezes somos capazes de passar muito tempo sem sentir o próprio corpo, não é? É preciso ter, sei lá, é preciso ter um panarício no dedo para começar a olhar para o dedo, ou é que preciso ter qualquer situação às vezes no corpo para nós começarmos a dar atitude desligada, não é? Até mesmo estando doentes às vezes, olha, depois os medicamentos logo me curam, ou o médico logo me cura, não é? E perdemos quase a consciência do nosso próprio corpo, não é? Tal e qual como os sentimentos que nós, e em psicoterapia, em psicoterapia, se a pessoa não sentir os sentimentos, ou se ficar com a incapacidade de transmitir os sentimentos, não é? As coisas também podem não funcionar, não é? A incapacidade de sentir, a incapacidade, tal e qual os sentimentos, como eu estava a dizer, ou neste caso os sentimentos acabam por estar ligados ao corpo, tal e qual, neste caso, como a gente ter a percepção da reação do corpo é igual como nós devemos ter os sentimentos em relação às emoções, às pessoas, ao mundo. Devia estar ela por ela, porque neste caso o corpo e o eu estão interligados, portanto, e nós devíamos prestar tanta atenção às reações do corpo, tal como aos nossos sentimentos das relações emocionais com o mundo e com as pessoas. É isso que eu queria também dizer. E, portanto, e muitas vezes nós perdemos no trabalho, ficamos exaustos, adoecemos, não é? Fazemos 3 coisas ou mais ao mesmo tempo, não é? Acabamos por andar perdidos, não é? E é preciso nós nos perdermos e nós adoecermos para realmente começarmos outra vez a tentarmos descobrir o homem total, reeducarmos como pessoa total, tentarmos redescobrir as funções perdidas. É preciso acontecer alguma coisa para que volte tudo ao normal, não é? Infelizmente o mundo como está hoje funciona dessa forma, porque idealmente essas situações seriam prevenidas, não era? Não era preciso uma pessoa chegar a um ponto de esgotamento ou de ficar doente para tomar consciência de que devia tomar mais conta devia colocar limites no seu funcionamento, na sua vida. Embora isto obviamente não depende só da pessoa enquanto indivíduo, muitas vezes, ou melhor, lá está, as coisas funcionam de uma forma em que se vê empurrada para esse tipo de situações, mas idealmente, e penso que cada vez mais há essa preocupação, que é fazer todo um trabalho de prevenção deste tipo de situações, não é? Seja através da literacia para a saúde, e aqui não há saúde sem saúde mental, tem sido um mote que me parece muito importante, não é? Que tem a ver precisamente com isto, cada vez mais, mesmo no campo da medicina, tem havido estudos e tem havido uma preocupação com a influência, com o impacto que as questões de saúde mental têm no aparecimento de determinadas doenças que não são apenas motivadas por questões
biológicas, físicas, enfim, mas muito associadas ao tipo de vida que nós levamos. O corpo permite-nos desde logo esta diferenciação. Eu sou eu porque tenho este meu corpo. E o Pedro tem... eu vejo que está ali o Pedro porque está ali o corpo dele, porque senão não haveria hipótese de eu perceber que estava ali o Pedro ou a Laura, né? Portanto, esta é a possibilidade também de nos relacionarmos. O corpo permite isso. Portanto, é uma base fundamental de podermos estar, sim, ter uma existência humana, mas também de diferenciação uns com os outros, mesmo até os gêmeos homozigóticos, não é? Que aparentemente, sim, são iguais. Mas mesmo entre eles, percebem-se ali de uma diferença ou outra, física, os pais, não, eu sei bem quem é o meu filho, é este e não o outro. Portanto, mesmo quando os corpos são muito semelhantes, mas ainda assim são distintos no espaço, no tempo e com diferenciações também específicas, mesmo quando existem enormes semelhanças como nos gêmeos homozigóticos. Sim. E o facto de nós também irmos por vezes e conhecermos o nosso corpo ao limite, até no exercício físico, nós reconhecemos, por vezes, às vezes reconhecemos, outras vezes também estamos aqui a falar do facto de não prestarmos atenção como deveríamos, mas por vezes nós, quando cuidamos muito do corpo ou quando temos todo esse cuidado de fazer com que o corpo funcione da melhor maneira, também sabemos o que é que podemos contar, não é? Seja no exercício físico, seja quando nós estamos bem, quando temos sempre aquela consciência também de como é que o meu corpo funciona. Agora é verdade que por vezes as pessoas andam muito desligadas, com uma atitude muito impessoal e até só reparam nele de forma ocasional, como se estivessem a telefonar para saber a outra pessoa se está tudo bem, não é? É assim uma coisa às vezes muito ocasional. Agora, na verdade também, falando tal e qual como eu dizia, que tal e qual o corpo também deve ser prestado atenção, tal como os sentimentos, por vezes, estava a dizer que nem toda a gente tem uma ideia geral às vezes dos sentimentos, mas quando temos essa ideia do sentir ativo, de perceber o que é que está a sentir naquele momento, não é? Seja a falar, seja a chorar, seja a dizer, seja a sentir algo que está a acontecer, nós também ficamos mais autênticos, não é? É como se transformasse aquilo para o imediato, não é? Tudo aquilo que está a acontecer é direto, é imediato, não é? É no momento, não é? É o sentir ativo e daquela forma no presente, portanto isso também é curioso. No entanto, sim, nós não podemos, na minha opinião, e penso na opinião vossa, não podemos não podemos cortar o corpo do eu, portanto, há aqui uma união que não pode ser separada de jamais, não é? Não há mente, não é? E a mente, por vezes, nós viciamos-nos naquilo que ela nos traz, o que é isso de forma continuada, e quando são casos mais graves pode ser um motivador de doença, mas às vezes o simples facto de sairmos dessa bolha, desse nó que se cria cá em cima, tentando representar isto cá em cima, embora isto se calhar também seja um pouco não seja totalizante do que é que isso representa, quando falamos que isso depois manifesta-se no corpo, mas dela voltar a tomar consciência que estamos aqui, que temos um corpo, que temos os pés assentes no chão, dessa dimensão mais física, é isso? Estava a pensar, sim. Estava a pensar que também pode acontecer às vezes o contrário, não é tanto, se calhar, aquilo que também observamos pelos vistos também das nossas amostras, ou seja, da relação que vamos tendo com os outros e até se calhar com nós mesmos, mas há pessoas, por exemplo, atletas de alta competição, que estão altamente focados no corpo, não é? Ou podem estar, e se calhar pode acontecer, não é? É um bocadinho como uma manta, a nossa atenção, quando se dirige muito para um lado, estamos se calhar a negligenciar outros aspectos das nossas vidas, não é? Às vezes também pode haver uma atenção excessiva sobre o corpo, não é? E
e que isso prejudica outro tipo de vivências, outro tipo de, inclusive de sentires, né, da relação com o mundo. Pode provocar até muita ansiedade, uma pessoa, por exemplo, um hipocondríaco. Não é? Qualquer sinal do corpo, meu Deus, isto já pode ser aqui uma doença, não é? Uma coisa qualquer. E, portanto, esta hiperatenção sobre o corpo, às vezes também pode levar, sim, a um problema psicológico, ou desenvolvimento de um problema psicológico, não é? Mas sim, depende, não é? São extremos. Há um déficit de atenção sobre o corpo. Essa falta de equilíbrio entre mente e corpo. Exatamente, é isso. É uma questão de encontrar aqui este equilíbrio. Não negligenciar nenhuma das partes, não é? Porque funciona como um todo. Sim, o que não quer dizer, eu estava a falar dos atletas de alta competição, eles depois podem ter uma vivência saudável nas outras dimensões, atenção, mas podem ser convidados também pela pressão que têm, não é, para o alto desempenho, estarem muito atentos a qualquer pormenor do corpo, da sua própria atividade corporal, física, e tal como nós, às vezes, psicólogos, estamos mais atentos, se calhar, a outras dimensões e temos